Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Aqui é o Joel Valim. Estou aqui no nosso vídeo, a nossa videoaula parte 7 da nossa aula 5 do edifício ecossistema SOA, ok? E agora a gente vai falar sobre regras de negócio. Opa, sobre regras de negócio. Regras de negócio. Esse negócio aqui, esse assunto, é um dos assuntos mais interessantes. Eu, pessoalmente, sou fãzaço, né, desse negócio aqui de regras de negócio. Eu tenho, na empresa onde eu trabalho, no banco onde eu trabalho, eu sou funcionário do Banco do Brasil, né, gente? Então, eu, eu sempre defendi esse gerenciamento das regras de negócio, porque eu acredito que um trabalho bem feito nesse sentido, ele pode dar uma agilidade muito grande para a área de negócio da empresa. Um gerenciamento adequado das regras de negócio e uma base tecnológica que permita que a área negocial ela possa efetuar alterações nas regras de negócio sem precisar pedir, vamos dizer assim, que a área de TI ela, ela tenha que mexer em programas para isso, né, e que possua, vamos dizer, um fluxo mais rápido de deploy, né, de entrada em produção dessas coisas, né, ela tem um potencial assim de levar o negócio para um nível de rapidez muito alto, né? Então, o que eu vou discutir com vocês hoje, se vocês, só fazendo um parênteses aqui, né? Hoje é domingo, 17 de abril, são mais ou menos 21h51 da noite aqui, né? E está sendo votado aqui na Câmara, aqui em Brasília, o impeachment da presidente Dilma, né, a continuidade do processo de impeachment. Eu até estava lá na esplanada, fui lá, dei uma olhada antes, tinha bastante gente lá, né? Então é por isso que eventualmente pode aparecer um fogo de artifício aí de trás, como fundo do vídeo, né? Porque o meu estúdio aqui, ele de gravação, gente, eu e o computador, a minha mesinha gráfica, né? Agora eu tô chique, eu tenho mesinha gráfica, né? Mas eu ainda não tenho. Porcaria. Voltei. Mas eu ainda não tenho um isolamento acústico muito bom aqui no meu estúdio. Então o meu recurso é dar uma pausa, né? Quando começa algum barulho. E aí eu volto de novo, né? Então, assim, os foguetes é porque tem uma galera aí comemorando a questão do impeachment dela. Eu não vou falar nada para vocês nesse sentido, porque meu objetivo aqui, na verdade, é passar conhecimento para vocês. Eu apenas peço desculpas para vocês se eventualmente aparecer algum barulho de fundo aí, meio chato, né? Vamos levar meio que pelo lado do achar graça. Olha só, cachorro aí. Voltei, parece que tudo silenciou de novo. Então, assim, por conta disso que pode estar aparecendo alguns foguetes aí, tá legal, pessoal? Então, assim, descontraímos um pouco e tal, vamos voltar a falar de regra de negócio. Eu já falei que eu sou fãzão desse negócio, sempre gostei disso, desde 2003 que eu batalho nesse sentido. Então, na verdade, regras de negócio foi o meu caminho de entrada dentro do mundo SOA, né? Eu tinha um projeto que eu estava trabalhando ali no banco de uma ferramenta para automação da geração de código a partir da definição de regras de negócio, né? E aí você fazia essa ferramenta, ela gerava código automático e tal, né? Na verdade era um interpretador, né? Hoje em dia eu já sou mais partidário da geração de código do que de mecanismos interpretadores. Mas enfim, o assunto regras de negócio dentro do mundo SOA, ele para mim foi a porta de entrada, né? Porque após o desenvolvimento dessa ferramenta, na verdade eu trabalhava num setor que era de negócio, né? E aí eu acabei indo para a área de integração de plataformas
por conta dessa, vamos dizer assim, dessa habilidade, né, em trabalhar em criação de mecanismos interpretadores, de regras de negócio e tal. E aí eu acabei entrando mesmo no mundo SOA, daí fiz pós-graduação e tal, percebi, né, que tudo que eu estava fazendo tinha super a ver com SOA e tal, né? E realmente eu sou fãzão desse negócio aí de regra de negócio. Eu acho até que é uma coisa que é muito, vamos dizer assim, é muito negligenciada, né? E talvez seja porque assim o pessoal, a grande maioria das empresas ainda está correndo atrás de fazer com que o seu, por exemplo, tem coisas antes, né, da regra de negócio, né? Que o seu ESB, por exemplo, isso aqui vem em primeiro lugar, né? O USB deve funcionar bem, né? E isso vem antes de você fazer um Business Rules Management, né? Agora BRM é super da hora, é super legal assim, né? E ele tem um baita potencial, um puta potencial assim para organizar o negócio, para dar agilidade para o negócio, porque você já pensou se você conseguir colocar a regra de negócio de uma maneira parametrizada na mão do seu gestor de negócio, da sua área de negócio. Vamos falar em nuvem aqui, né? Você tem um Business Process as a Service, que você como provedor, você oferece esse serviço para o seu cliente. Se ele puder customizar as regras de negócio, que são executadas nos serviços de tarefa, que atendem, que automatizam os processos, as tarefas dos processos de negócio, sem que ele tenha que criar uma demanda, né, fazer uma demanda para a área de desenvolvimento e passar por um processo de análise de impacto, de requisito e lá. Se o cara só puder chegar lá e configurar e isso passar por um processo reduzido de teste, rapaz, já pensou que agilidade que isso vai trazer para o seu negócio? Porque assim, 70% ou a 80% das mudanças que você pede de manutenção evolutiva dentro dos sistemas é para mudar detalhes em regras de negócio. É uma fórmula de cálculo que mudou, vamos dizer assim, é uma condiçãozinha que mudou um parâmetro de uma condição, sabe? São coisas bobas, na verdade, que você tem que, para conseguir resolver um problema bobinho, você tem que pegar e passar por todo um processo tradicional de desenvolvimento e quando você e aí custando isso muito mais caro, quando você podia ter um processo mais simples, né, com uma interface que te ajudasse você mesmo, pessoa de negócio, a fazer isso, né? Então, isso aqui é uma área que tem muito futuro, né? Mas que por conta acho que ainda não chegamos no ponto de tratar isso aqui, sabe? Talvez em muitas iniciativas, né? Porque assim, como a gente já viu, né? Você tem tantos problemas assim para conseguir montar uma arquitetura orientada a serviço. Você tem que tratar infra, né? Você tem que tratar questão de desenvolvimento de software, né? Para desenvolver orientado a serviço. Você tem que tratar BPM, Business Process Management, fazer isso aqui. E juntar todas essas peças, né, é um trabalho complexo. Os projetos SOA é muito bacana, mas ele não é simples, não. Se fosse simples, não precisava de eu, não precisava de você para fazer isso, né, gente? Porque depois que você sair desse curso aqui, você vai ter condições de levar um projeto sua para frente aí dentro da sua organização, porque você vai ter uma visão de uma paisagem em 360 graus, você vai saber de tudo que precisa mesmo, dos pontos de atenção que você tem que ter. Na verdade, eu apresento isso, mas vocês podem perceber que eu estou sempre comentando com vocês aqui pontos de atenção, né? O meu objetivo é passar experiência para vocês, né? É passar conceito e tal, mas pô, eu quero passar experiência para vocês, né? Questões quais são as casquinhas de banana, né? Na verdade, é tentar fazer com que o caminho de vocês rumo ao sucesso em SOA ele seja mais reto, né, do que o caminho que eu tenho vivenciado. Por exemplo, a gente passa por vários erros e tal, né,
O SOA ele é uma caminhada e ela pode demorar muitos anos. Ele é um objetivo muito ambicioso dentro de uma empresa, mas o resultado final com certeza vale a pena. Então eu vou apresentar aqui para vocês agora, né? Então finalizando esse raciocínio aqui, então tem muita coisa para resolver, né? Tudo isso aqui vem, vamos dizer assim, antes, né? Não necessariamente seria, né, o caso, mas na prática eu acho que as pessoas não entendem muito bem gerenciamento de regras de negócio, não entendem o potencial disso aqui, não entendem muito bem esse potencial aqui, não conseguem perceber o quanto é positivo investir nisso aqui, né? E aí acabam deixando para depois, porque vai chegar uma hora que isso aqui tudo vai estar bem azeitadinho dentro da sua empresa, e aí o cara, pô, o que está faltando? Ah, tá faltando, vamos falar de regra de negócio aqui, né? Para quem tem essa visão, né? Essa visão completa do mundo SOA, porque geralmente as empresas não têm não, viu? Os caras enxergam todas essas coisas que eu estou passando para vocês como coisas separadas, entendeu? Às vezes não veem isso como parte de um contexto único, né? De uma TI que está se desenvolvendo, uma TI no sentido de uma TI orientada a serviços, ou de uma TI como para o negócio, a TI como um serviço, né? O negócio quer a TI como um serviço. Agora, dentro da própria TI, às vezes não se tem essa percepção de que a TI ela é uma TI orientada a serviços, né? E não se tem essa visão consolidada, né, que eu estou trazendo para vocês aqui, sabe? Inclusive até vou devagar um pouquinho mais com vocês aqui. Eu estou com a ideia de escrever um livro, né, depois desse curso aqui. Eu finalizando esse curso, a minha ideia é pegar tudo isso que foi passado para vocês, consolidar, né, com melhorar até algumas coisas da parte gráfica e tal. Mas eu quero escrever um livro. Inclusive o nome do livro já tem, vai ser esse mesmo. Sou uma paisagem em 360 graus, porque a ideia é trazer mesmo para o primeiro plano, né, é ter uma publicação que enxergue, ó, mais foguetes da Dilma, ó, gente, contra ela, né? Trazer uma publicação que realmente enxergue o SOA nessa perspectiva de 360 graus, de tudo que está envolvido nela, né? E traga uma visão integrada, né, de todas essas tecnologias, de todas essas iniciativas, de todo esse momento, né, de tudo isso que faz parte desse momento que a gente está vivendo no mundo da TI hoje, que na verdade é um momento de TI orientada a serviços, né, de orientação a serviços como vamos dizer assim, o mantra da TI hoje, ok? Então agora sim, agora a gente vai pegar e vamos falar um pouco da definição de regras de negócio, ok? Então aqui a gente tem um modelinho, né, de UML, né, o cara utilizando o ML, aqui uma notação UML, né, o ML2, que tem esse quadradinho aqui no canto, né, dos gráficos dela, né. E aqui nós temos aqui a tarefa de regra. Determinar elegibilidade, ok? Determinar elegibilidade. E aqui tem na regra de determinar elegibilidade, você tem que obedecer a essas condições aqui, ó. O carro não pode ser alugado para clientes de idade menor que 18 anos, ou seja, o cara tem que ser maior de 18 anos. O carro não pode ser alugado para clientes com uma história, com má história, com maus antecedentes, né? Nível 3, deve ser uma categorização. E o carro não pode ser alugado para clientes sem carteira de motorista, ok? Então, para o cara ser elegível, né, para conseguir alugar um carro, no caso aqui, né, ele tem que obedecer essas três condições aqui. Okay? Então essas três condições elas vão ser avaliadas e aqui essa aqui é uma regra que ela vai resolver,
vai retornar sim ou não, ou seja, ela é cliente elegível ou não elegível, ok? A outra é determinar o pagamento do aluguel, né? O quanto que o valor do aluguel, né? Para então, o aluguel para carros pequenos é 80 lá por dia. Audi eu não sei o que é. Australian Dollars deve ser isso aqui. É, Audi, Australian Dollars. Carros de luxúria. Carros de luxúria, legal. Carros de luxo são 150 dólares por dia. A AWD eu não sei o que é, deve ser um utilitário, são 100 dólares. E aqui tem uma regra do cálculo, né? O valor do aluguel ele é calculado como o produto, né? Multiplicação do aluguel por dia e do vezes, né? O período em dias, ok? É a regra de cálculo do aluguel. Vamos ver essa outra aqui. A multa, né? A penalidade de 10% do aluguel deve ser aplicada para clientes com um mau histórico nível 1. O cara fez alguma merda lá, mas não é uma merda grande, assim, desculpa a palavra merda, tá? Mas assim, ele fez alguma cacaca e não se comportou bem, né? E aí ele foi classificado lá, tipo assim, você é um cara malvado, nível 1, né? E aí, e a penalidade de 20% deve ser aplicada para os caras malvados nível 2, são um pouquinho mais malvados. Esse cuspiu no volante para entregar pro cara de volta, né? E uma outra regra, então essa regra que a gente estava falando é a regra de determinação de penalidade, né? De multa, né? Vamos dizer aqui seria multa para nós, né? E a regra de determinação do montante total de pagamento é o montante total de pagamento é calculado como somatório do pagamento de aluguel e das multas se houverem, ok? Então aqui bem interessante um conjunto de regras de negócio, né, composto sempre pela, vamos dizer assim, qual que é a tarefa da regra, né? Então você coloca a tarefa, né, que é determinar alguma coisa, calcular alguma coisa, verificar alguma coisa e tal. E aí essa regra ela é composta por várias condições, né? Existem várias condições que vão dizer como que essa regra ou uma sequência de passos, né, um algoritmo, né, que vai dizer, olha, essa regra pode te retornar sim ou não, essa regra pode te retornar um valor, né, essa regra pode te retornar um conjunto de valores, etc., né, baseado no raciocínio, no racionale que tem dentro da definição dessa regra, ok? Então nós vamos analisar aqui algumas categorias de regras de negócio. Antes da gente analisar essas categorias, eu vou dizer o seguinte para vocês. No meu trabalho pessoal, no meu trabalho assim profissional, eu coloco regras de negócio como um nível de inventário de serviços. Ok? Então, quando a gente fala na abordagem SOA tradicional, existem três tipos de serviços, né? O serviço de tarefa, o serviço de entidade e o serviço e os serviços utilitários, certo? Ok? Isso aqui, quem que defende isso aqui? Thomas Earle. Opa, é Earle, sem S, tá? Mas eu, Joel Valim, eu coloco uma coisa a mais. Para mim tem regras de negócio. Como um nível de inventário, para fechar toda a brincadeira bonitinha aqui, tá? Eu gosto de colocar isso aqui como um nível de inventário, porque existe um padrão de projeto
SOA, a gente vai ter uma aula sobre padrões de projeto. Existe um padrão de projeto SOA chamado Serviços de Regras de Negócio. E eu para dar uma evidenciação nessa questão das regras de negócio, eu coloco isso como um nível de inventário, tá? Ele está, na verdade, ele está entre ele está entre acima da entidade e acima dos utilitários, logo abaixo dos serviços de tarefa, ok? Porque acredito pela relevância que tem esse assunto de regras de negócio, ele deve ser tratado como um nível de inventário, né? Uma categoria dentro do teu inventário de serviço, você evidencia que existem serviços de regras de negócio com questão de gestão, de governança dessas regras de negócio bem definidas e específicas para o assunto, ok? Então agora a gente fala de algumas categorias de regras de negócio, ok? Então eu tenho aqui termo. O que é um termo? É um substantivo ou uma frase substantivada, né? Por exemplo, comparação de crédito, né? Com uma definição concordada, né? Então, claro, sempre tem que ser concordada, né? Tem uma análise e essa definição ela é concordada na empresa, né? Então, um exemplo de um termo: cliente, código de rating de crédito do cliente, feminino, dias da Semana Americana de Trabalho, né? Então são termos, ok? Isso aqui a gente poderia dizer o seguinte: olha, dicionário de dados, né? Dicionário de dados, né, galera? Pô, que tem os termos ou glossário, né? Glossário dos termos do sistema, né? Daquela área de negócio, ok? E ele é uma regra de negócio. Ou seja, ele existe dentro do negócio e ele tem uma definição e aquela definição em si ela é uma regra. Porque quando eu vejo cliente e eu vejo que está escrito lá que cliente é tal coisa, é um cara que compra da minha empresa, então essa é a regra. Cliente é um cara que compra da minha empresa, não é o cara que vende para mim, é o cara que eu vendo para ele. Ok? Aí tem uma regra do tipo fato. O fato é uma frase, né, uma sentença que conecta termos, né, através de preposições e verbos e transforma isso em observações relevantemente sensíveis do negócio, né, em observações do negócio. Por exemplo, o cliente pode colocar pedidos, ok? Isso é uma regra de negócio? É um fato? É um fato. Então perceba assim que quando você faz uma análise de requisitos, né, que você avalia de repente o processo de negócio, o as is, né, que dentro do BPM, né, a gente vai sempre tentar sair do processo tradicional, né, de desenvolvimento e jogar dentro do mundo de, de, de processos de negócio, porque SOA, vamos dizer assim, ele enaltece muito, ele favorece muito a questão do processo de negócio, né? Então, dentro de um processo de negócio, existem essas regras, que são os fatos, que são as coisas que podem acontecer, ok? Então, os pedidos, eles são para itens de linha, né? E os itens de linha são produtos. E o cliente ele se qualifica através do seu Customer Credit Rating Code, né, do seu código de avaliação de crédito do cliente, é que ele se qualifica para o pedido. Então são fatos, né? São statements, são sentenças afirmativas, né?
que exprimem uma determinada condição que vamos dizer assim, que é verdadeira do seu negócio, né? E ela conecta os termos. Quais termos? Olha, cara, os termos são esses caras aqui, ó. Ou seja, eu não disse que eu tenho cliente, que eu tenho o Customer Credit Rating Code, que eu tenho os dias da semana. E então, eu não disse que existe um cara chamado orders, que faltou aqui. O que é uma order? O que é um pedido? Né? O que é um item de linha? Então, a sentença ela conecta essas coisas dizendo como que elas se relacionam. Ok? Como que elas se relacionam. E aí, a gente pode dizer o seguinte, olha, isso aqui vai gerar para mim, vamos dizer aqui, nesse nível aqui, né? E até aqui mais ou menos, muitas dessas regras, elas são expressas, elas são concretizadas dentro do modelo de dados, certo? Porque assim, quando você pega um glossário dos termos que você faz a análise de um processo, de um as-is, do como ele é, uma análise de requisitos, os substantivos vão virar tabelas, vão virar entidades, ok? Substantivos vão virar entidades, vão virar atributos nas entidades, ok? E determinadas regras como essas restrições mandatórias aqui vão virar relações entre as entidades. Porque muitas dessas constraints aqui mandatórias, elas têm a ver com cardinalidade entre tabelas. N, 1 para N, etc. e tal, né? Então até nesse nível aqui tem muitas dessas tipos de regras de negócio tem a ver com modelo de dados, ok? Aqui, aqui e aqui. Então vamos ver, já que eu entrei no assunto aqui, mandatory constraint, a complete statement, uma sentença completa que expressa uma circunstância incondicional que deve ser verdade ou não para que um evento do negócio, né, seja completado com integridade, esteja completo com integridade. Né? Então vamos ver essa constraint aqui. Ó. Um cliente não deve ter mais que 10 ordens, 10 pedidos abertos ao mesmo tempo. Né? Então essa aqui é uma regra que vai para o código. Aqui, ó. Né? E essas regras que vão para o código programado, né? Eu vou botar um Czinho aqui, né? Assim, para dizer que é uma regra que vai para o código, regra de código, né? Não é uma regra de modelo de dados nem de cardinalidade de tabela, ok? Essas regras que vão para o código são as regras que me interessam naquele esquema ali que eu falei de automação das regras de negócio. Né? Essas são as regras que você pode ganhar, aquelas que têm a 70% geralmente das demandas que vão para a área de TI, elas são de mudança desse tipo de regra que é programada dentro do código, certo? Ok. Well, o montante total em dólares de um pedido de um cliente não deve ser maior do que o montante de limite de crédito para um simples pedido de um cliente, para um pedido único de cliente. Né? Então aqui a gente, nessa regra aqui, nessa restrição, é uma restrição, ela restringe, ele está dizendo assim, ó, que existe um valor total, um valor máximo, né? Então está dizendo aqui que existe um limite, né? Existe um limite máximo de valor, né, de montante, né? Existe um limite máximo de valor que um cliente específico pode ter para um pedido. Né? É um parâmetro do sistema. E aí o valor total de um pedido não pode ser maior do que esse limite estabelecido para ele. Isso aqui é uma regra também de código, né? E é uma daquelas regrinhas que você pode automatizar através do BRM, né? Do Business Rules Management. Né? Ou seja, você pode tirar isso. A gente chama, tem uma gíria, a gente diz que é queixo duro, né? Você pode tirar isso
de ser queixo duro do seu código, pode jogar isso de uma maneira parametrizada e usar um engine. Por exemplo, uma das alternativas é usar um engine, né, de regras de negócio. Mas aí tomem cuidado, né, porque essa questão de usar engines de regra de negócio pode mexer com a performance do seu sistema, né? E isso é um dos motivos pelos quais tem muita resistência também, né? Além dos motivos que eu já falei antes, né? Mas a questão da performance é uma das questões que pega, né, com essas engines de regras de negócio, ok? Então, uma restrição mandatória, uma restrição obrigatória. Isso aqui, gente, é o tipo de regra mais comum, tá? Ok? Para mim é o tipo de regra mais comum. Aí tem a regra que, o tipo de regra essa e as computações, né, os cálculos, né, o que tu mais vai achar em código. Aí tem a guideline, né, é uma sentença completa que expressa um aviso sobre uma circunstância que deveria ser verdade ou não, né? Então assim, ó, olha, um cliente não deveria ter mais do que 10 ordens abertas num determinado momento. Também é uma regra de código, né, que você põe lá no seu código programado, né? E aí alguém, um programa detecta isso e avisa alguém, avisa um ator do sistema, lá um ator do processo, que essa condição aqui, na verdade, olha, que essa condição mandatória aqui, que essa restrição ela foi violada. Que existe sim clientes que têm mais de 10 ordens abertas, 10 pedidos abertos, e isso não é legal, né? A gente não quer isso na nossa empresa. Então, tipo assim, fulano, você que é responsável pela carteira aí desse cara, então vai ver o que está acontecendo, por que ele conseguiu ter mais do que 10 pedidos abertos, né? Ok? E um Action Enabler, um viabilizador de ação, né? Ele é uma sentença completa que testa condições e, verificando-as verdadeiras, inicia um outro evento de negócio, dispara uma mensagem ou outra atividade, sinaliza um barramento ou um ESB com uma mensagem, ok? Ou uma outra atividade. Então vamos por exemplo aqui. Se um pedido de cliente ele é válido, ou seja, ele atende todas essas restrições que está aqui, então você pode iniciar o processo de colocação de pedido, né? Então você tem assim, num desenho de processo, você tem esse carinha aqui que todo mundo conhece fluxograma, né? Ele é válido, né? Não. Aí ele encerra aqui, vamos dizer que ele encerra. E aqui a gente poderia colocar a figura do evento, que é uma mensagem. Ó, viu só, gente? Eu estou conseguindo já até fazer desenho, velho. Tô artista aqui no negócio, nessa mesa gráfica aqui. Agora estou até escrevendo bacana. Vocês lembram quando eu comecei? Porque assim, ó, essa mesa gráfica aqui, pessoal, eu comprei ela para fazer esse curso para vocês, entendeu? E aí o que que acontece? No início ali no primeiro vídeo e tal, porra, um negócio feio pra caramba, eu já não sabia nem escrever direito no negócio, agora tô artista aqui, ó, Picasso, velho, tô fazendo já até os papelzinho de carta aqui, daqui a pouco eu tô desenhando os modelos tudo aqui, vocês me esperam. Sacanagem, né? Então aqui, olha só. Então assim, ó, essa frase aqui, se um pedido é válido, né? Então ele inicia um processo, ó, só que aqui eu optei por um evento, tá, gente? Eu sinalizar no barramento uma mensagem, né? Eu vou sinalizar no meu ESB que o pedido é válido. Aqui eu já estou falando de um conceito de coreografia, sabe? Tipo assim, eu solto uma mensagem, estou totalmente desacoplado aí, um outro cara escuta aquela mensagem, opa, tem um pedido válido, né? E na mensagem já vem o código do pedido, cliente e tal, e aí ele dispara e vai fazer uma outra coisa. Esse cara que disparou, o papel dele já era, já foi, entendeu?
Então é um action enabler, um habilitador de ação. É um tipo de regra de negócio habilitadora de ação, ou seja, ele faz um teste, né? Ele verifica uma condição e aquela condição sendo válida, ou ele sinaliza, ou ele mesmo dispara a execução, chama um serviço, chama um web service, chama um programa, enfim, né? Ele é uma regra que ela verifica uma condição, se uma determinada condição está verdadeira e habilitando com que seja executado um outro pedaço do seu sistema, né? Também muito comum, né? Muito comum isso aqui, né? E aqui já coube aqui, né? Já cabeu, fail, já coube aqui, né? Até nesse desenho aqui, tu vê, quando você modela processos de negócio, esse tipo de regra aqui vai aparecer muito. Você vai fazer um BPMN lá, um Business Process Model. Nós vamos ver mais adiante ali, sabe? Quando a gente falar de BPM, nessa mesma aula 5, tem uma parte da aula que fala de BPM, né? E aí, e de BPMNS e tal, essas coisas, BPMS, né? Sistemas gerenciadores de processo de negócio, né? Esse tipo de regra de habilitação de ação que tem a ver com fluxos, né? Vai ter sempre um losangozinho aqui, um teste, né? E aí vai acontecer uma ação. Esse tipo de regra em definição de processo tem muito. E até mesmo dentro dessas regras aqui, ó, vamos dizer assim, também de restrições obrigatórias, né? Às vezes também você tem essas avaliações aqui, né? Até um conceito antigo que eu tinha de regra de negócio é que ele era eu não lembro bem agora, mas eu tinha um trabalho que eu tinha publicado uma vez uns 10, 12 anos, não é mais uns 12 anos atrás, que era sobre regras de negócio, né? Que ela era uma ação em função de uma condição, né? Ele era muito focado nesse conceito aqui, né? Ou seja, uma coisa que acontecia em função de uma condição, né? Olha, outro tipo de regra muito comum. Essa aqui também, gente, ó, essa que eu acabei de falar também é uma regra de código, só que ela não vai estar muito dentro do seu código de programação, a não ser que a orquestração do seu processo, né, a coordenação da execução do seu processo seja via código. Se você utilizar uma ferramenta de BPMS, né, um sistema gerenciador de processos de negócio, esse tipo de regra muito provavelmente vai estar lá no seu BPEL, lá no seu fluxo de execução do processo, ok? Esse tipo de regra aqui também, ó, muito comum em código, comunsíssimo, uma das mais comuns, né? Às vezes dá umas palas aqui, dá uns riscos aqui. Essas regras de computação, que é uma sentença completa que provê um algoritmo, né, para se chegar a um valor de um termo, né, ou seja, aqui um termo, você declarou um termo lá no seu dicionário de dados, no seu glossário, né, que é que ele vai ser ou um atributo de uma tabela ou uma entidade. Aqui nós já estamos falando de atributo de tabela, né, quando fala ele recebe um valor, né, um atributo de uma tabela lá, um valor que é calculado. Que esse algoritmo ele pode incluir somas, diferença, que é subtração, produto, que é multiplicação, quociente, divisão, contagens, valores máximos, valores mínimos, médias e outras fórmulas, né? Fórmulas. É uma regra de computação, né? E um exemplo disso é que o montante total para um pedido ele é calculado como a soma dos itens de linha, dos valores dos itens de linha, mais a taxa de multa, que é essas taxas aqui que a gente estava vendo, né, que tem aqui penalty, né, mas essas taxas, né, aqui, ó, amount payable, né, e tem a penalty, né, a multa, ok? E tem uma outra regrinha aqui que se chama de inferência. Essa regra é muito interessante, porque ela diz o seguinte, né? Ela é uma sentença completa que testa uma condição. E verificando essa condição verdadeira, ela estabelece que um fato ele é verdadeiro. Olha que fato. Né? Por exemplo, o cliente pode colocar a ordem. Né?
Então eu posso testar uma condição e dizer assim, olha, se essa condição aqui é verdadeira, o cara pode colocar essa ordem. Eu estou dizendo que isso aqui é condicionado, né? Ó, o cliente ele pode colocar uma ordem quando tal coisa acontece, né? Então uma inferência é isso, olha, se um cliente não tem invoices, não tem notas em aberto, né, não tem pagamentos em aberto, então ele é um cliente preferencial. Né? Ou seja, eu estou dizendo que dentro da minha organização eu dou preferência para vender para clientes que não atrasam os seus pagamentos, que não têm vendas em aberto, ok? Né? Então, aqui nos fatos eu poderia dizer assim, olha, os clientes podem ser de estado preferido, os clientes podem ser preferenciais ou os clientes podem ser preferenciais. Ponto, né? É, o cliente pode ser preferencial, certo? E aí aí eu testo aqui, olha, quando que ele é preferencial? Quando ele não tem pagamentos em atraso, certo? Isso é uma inferência. Aí você verifica. Cara, tem pagamento em atraso? Você vai fazer uma verificação, é um código que vai pesquisar numa tabela, lá vai fazer uma soma e tal. Né? E tu pode ver que determinados tipos de regra eles podem até compor, né? Porque, por exemplo, assim, ó, como é que eu faço a soma dessas ordens em aberto? O que eu tenho que considerar, o que eu tenho que desconsiderar? Então entram regras de computação para fazer essas verificações e tal. Então várias dessas categorias elas podem se combinar para eu conseguir ter uma determinada tipo de regra, por exemplo, para montar uma regra inteira. Né? Então pode ter vários níveis. Né? A regra em si, na prática, ela é um algoritmo completo. Né, de programação. Ela é um raciocínio completo, procedural, né? Ela é um raciocínio completo que te leva a uma conclusão, ou que te leva a um valor, ou que te leva a disparar alguma ação, e etc. e tal, ok? Então é por isso que eu sempre digo que a regra ela é uma ação, ou ela é um valor que você obtém numa determinada condição, certo? Ou inclusive uma conclusão. Né? Dada uma condição, você chega a uma conclusão. É o tipo de regra de inferência. Né? Então, assim, se um consumidor, e aí você tem assim, ó, se um consumidor ele é preferencial, se um cliente é preferencial, então o pedido desse cliente ele se qualifica para um desconto de 20%. Né? Também são regras que se colocam no código. Né? Então, assim, esse papo ele é muito interessante, ele é bem teórico, né? Mas ele é muito bacana porque tu vê que assim, essa questão da regra de negócio, você percebe que, após a gente conversar, que realmente, assim, ó, se você for analisar o seu código que você programa, 70% desse código, com certeza, é código de regra de negócio. Certo, meu amigo? Certo, minha amiga? 70% desse seu código ele é código de regra de negócio. E o resto que tem no seu código, ele é código para você extrair informação que essas regras de negócio utilizam, certo? Ou para persistir informação que é produzida após a aplicação das regras de negócio, certo? Então, assim, você tem regra de negócio de muitas coisas, né? Tem regra de negócio de validação de dados de interface, que poderia ser essas, aqui ó, tá dentro dessa categoria, mandatory constraints, por exemplo, você tem uma tela lá, restrições mandatórias, né? Você tem uma tela lá que você tem que digitar os valores. Pô, lá naquela tela vai ter várias regras, vai dizer assim, olha, eu não posso colocar mais do que 3 disso, nem mais do que 2 daquilo. Eu não posso ter os valores não podem ser maiores do que 50 mil, são restrições.
da tela que você está digitando, que o seu usuário vai digitar, da tarefa, né? São restrições da tarefa, né? Podem ser, e aí podem ser restrições do banco de dados, ou seja, a nível de banco de dados aí você já pode ter assim, olha, um cliente pode ter até 50 pedidos em aberto, né? Se você colocar uma tabela de pedidos em aberto, né? Então, quantos pedidos em aí cardinalidade, né? Tem regras de negócio que se refletem na cardinalidade entre as tabelas, ok? Ou nos valores dos dados e assim por diante, né? Também, ok? Então, assim, um assunto muito interessante, um assunto que eu adoro, que eu tenho paixão por essa questão de regras de negócio. Meu sonho é fazer uma ferramenta de automação disso aqui. Eu já fiz uma para o banco, né? Agora na área de integração eu espero melhorar isso, né? Porque pessoalmente e até particular assim eu gostaria de desenvolver uma ferramenta para colocar no mercado nesse sentido, porque eu acredito muito nisso aqui. Acho que esse assunto aqui, ele na verdade é onde está o negócio, né? O negócio, ele está nas regras de negócio. Uma boa parte dele, né? Ele está nas regras de negócio, uma boa parte dele, né? Claro, também está no processo, também está na cardinalidade das tabelas, né? Mas tem muito de negócio que está nas regras de negócio que você codifica no seu código, nas regras que são codificadas. E isso aí, se você trouxer isso, tirar isso do queixo duro, tirar isso do chapado no código e conseguir dar isso parametrizado para o teu cliente mexer, rapaz, isso dá uma produtividade e principalmente se você conseguir fazer isso de forma que não prejudique esse cara aqui, performance, né? Você conseguir fazer isso tudo, dar essa flexibilidade, dar essa capacidade para o teu cliente, né, para o teu usuário, né, que define as regras de negócio, sem prejudicar a performance na execução dos teus processos de negócio, amigo, você tem uma vantagem competitiva aí de SOA muito grande, ok? Então eu vou encerrando essa nossa parte 7 da aula 5 agora. Foi bastante um tanto extenso, mas um assunto muito bacana, um assunto Business Rules Management, né, gerenciamento de regras de negócio. É um assunto muito, eu valorizo muito esse assunto dentro dessa paisagem de 360 graus do sul. E após esse gritinho aí do meu vizinho, peço desculpas mais uma vez, uma hora dessa eu vou conseguir ter um estúdio bacana. E um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.